Para sua Bíblia no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo de número 2, a partir do verso 6. Os irmãos acharam? Diz um sonoro amém. Amós capítulo 2, verso 6 diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros, tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito e durante 40 anos conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de peixes, eu esmagarei ali onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio. Os fortes não poderão usar a sua força. E os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o arco não resistirão. Os mais velozes não conseguirão fugir. E os que vão montando a cavalos não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Capítulo 4, verso 4. A cegueira espiritual de Israel. Venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou.
Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí algum de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com vocês, Israel. E porque farei isso com vocês, prepara-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento, declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor dos exércitos é o seu nome. Essa é a palavra de Deus. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós lemos Tua palavra no livro de Amós. Hoje nós vamos estar conversando sobre esse santo e sagrado livro. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma visão geral desse livro. Faz-nos compreendê-lo, Senhor, de tal maneira que sejamos nutridos, abençoados, que a mensagem desse livro endireite em nossa vida aquilo que está torto. Que as verdades deste livro, Senhor, nos traga consolo, conforto, exortação, fortalecimento. Pai Celestial, que Tua palavra venha ao nosso encontro, para a Tua glória e Teu louvor. No nome de Jesus, pedimos que seja assim. Amém e amém. Então chegamos ao 30º livro do Antigo Testamento. 30º livro do Antigo Testamento. Estamos nos caminhando já para o fim. E tem sido uma jornada sensacional estudarmos os livros do Antigo Testamento. E hoje nós vamos, dando sequência à nossa série, estudarmos o livro do profeta Amós, as profecias de Amós, servo de Deus. O profeta Amós apresenta Jesus como o lavrador. Gostaria de começar falando sobre o tema e depois nós vamos falar sobre o conteúdo, enfim, e vermos o que o Senhor tem para nós aqui essa noite, ok? Então tá aí, pedir que projetem, já está aí. Tema do livro de Amós. Amós, apenas abrindo parênteses aqui, Amós é o 3º profeta dos profetas menores. Então, nós já estudamos aí os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e agora nós estamos estudando os profetas menores. Amós está registrado dentro da seção de profetas menores, o 3º livro do profeta menor. Pois bem, tema: a mensagem de Amós é do castigo vindouro e da restauração que seguirá este castigo. Nota-se certa semelhança com os temas de muitos outros profetas, e isso se explica pelo fato de o problema que Amós está denunciando também ser os problemas que os outros profetas acabaram denunciando, que é o pecado nacional. O povo de Israel abandonou a Deus. E eu gostaria que rapidamente você abrisse primeiro livro de Reis, capítulo 12.
primeiro livro de Reis, capítulo 12, embora o contexto histórico, preste bem atenção, o contexto histórico do livro de Amós é 2 Reis, capítulo 14. Reinado de Uzias e Jeroboão II. O contexto, o pano de fundo histórico é 2 Reis 14, o reinado de Uzias de Judá e o Jeroboão II de Israel. Mas eu vou ler com vocês a origem do problema em que Israel se meteu. Eu ia trazer hoje um mapa para trazer a noção do reino dividido, a região, local, porque as verdades de Deus aconteceram no tempo e no espaço. Na próxima terça-feira eu vou trazer esses slides para vocês, ok? Mas Jeroboão, que é o rei que Amós vai profetizar, ele está perpetuando os erros do Jeroboão I, que é aquele que fica com as 10 tribos do reino do norte, chamada Israel, capital na Samaria. E eu gostaria de elucidar, relembrá-los isso aqui, lendo vocês 1 Reis, capítulo 12, verso 25 em diante. A idolatria de Jeroboão, capítulo 25, verso 25 do capítulo 12, perdão. 1 Reis 12, 25, diz assim: Jeroboão edificou em Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram você da terra do Egito. Pôs um na cidade de Betel e outro na cidade de Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuário nos lugares altos, nos montes, nos morros, e dentre o povo, preste bem atenção, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram os filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia do 15º mês, igual à festa que se realizava em Jerusalém. Ele está plagiando um culto, ele está falsificando um culto. E ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo também na cidade de Betel. E ofereceu sacrifícios ao bezerro que havia feito. Também na cidade de Betel estabeleceu sacerdotes que serviam no lugar altos que haviam construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido ao seu bel prazer, quando o culto não é constituído pela palavra e pela inspiração do Espírito, aqui é o culto da personalidade, é o culto que eu quero fazer, da vontade humana. Ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Então Amós, daqui a pouquinho nós vamos falar da cidade de Tecoa, mora em Judá, no Reino do Sul. Ele atravessa todinho o estado, sobe até Jerusalém, até Israel, até Samaria, Israel, Reino do Norte, para denunciar o pecado de idolatria, o desvio da nação de Israel, as 10 tribos, essas que seguiram Jeroboão I. E quando Jeroboão fica com as 10 tribos e a divisão das 12 tribos, duas tribos ficam com Roboão, filho de Salomão, 10 tribos com Jeroboão I, e a capital a Samaria, Judá, capital Jerusalém, Reino do Norte e Reino do Sul. E logo no início do reino de Israel, todos os israelitas tinham algumas festas, 5 festas, mas pelo menos 3 festas principais anuais, para vir sacrificar em Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para o culto. E quem deveria oferecer os sacrifícios eram os levitas. Jeroboão cria 2 templos que vão rivalizar
com o templo que Davi erigira ao Senhor. Ele coloca um em Betel e um em Dan, e enche todo o reino do norte, os montes, cheio de altarizinhos, e lá coloca postes ídolos, onde os israelitas, para não descerem à cidade de Jerusalém cultuar, sacrificar ao Senhor, ficassem por lá, para que não desse a soledade a Roboão. Isso foi abominável aos olhos de Deus. E eles estão por muito tempo assim, sacrificando aos demônios, a imagem de escultura, a 2 bezerros. Vocês viram aqui que Jeroboão fez 2 bezerros, botou um no extremo norte de Israel e outro no extremo sul de Israel, para que os judeus, os israelitas do reino do norte não descessem até Judá para adorar o Senhor. Então eles foram incentivados a adorar a Yahvé por meio de um bezerro, coisa que o 2º mandamento proibia. Mas aqui nós não vamos adorar o bezerro, vai ser adorar a Deus por meio do bezerro. Não interessa a desculpa que os idólatras dão. É apenas um símbolo, uma imagem que me remete a não sei o que. É pecado. Só existe um jeito de adorar a Deus, é do jeito que Ele instituiu. Baseado nisso, meus irmãos, o Senhor, que não pode ver o pecado, sua paciência, deu lugar à sua justiça, à sua ira, e comissiona então Amós para denunciar esse pecado e essas barbaridades que havia acontecido no Reino do Norte. Essa é a ideia, essa é a razão. Pode passar o próximo slide. Então esse é o pano de fundo que eu gostaria de pintar para vocês, relembrar vocês, para situar no que está acontecendo. Vamos ver rapidamente algumas coisas sobre o autor. Quem é Amós? De onde ele veio? Enfim, algumas coisas interessantes aqui em Amós. Autor. Perdão, ainda estou em tema, desculpa. Por isso que eu botei o óculos aqui. O segundo slide. Tema. Amós vê o pecado de Israel em relação aos grandes privilégios que lhe foram concedidos. O Senhor dá uma visão a Amós, vendo assim: Israel foi favorecido por Deus, foi privilegiado. A gente leu aqui, Deus libertou dos egípcios, Deus destruiu os amorreus, deu a terra de Canaã para eles. E a despeito de tanta graça, de tanto amor ofertado, de tanta bondade, Israel, reino do norte, vira as costas para Deus e está se prostrando diante de um bezerro. Isso é assustador. Amós levanta-se e profetiza contra essa rebelião do povo de Israel. Ele demonstra que por causa desses privilégios e por não andar de uma maneira digna dos favores que Jeová lhes havia concedido, o castigo seria maior do que o sobre os pagãos. Lembra que Jesus disse que muito é dado, muito será cobrado? O juízo vai vir sobre o reino do norte. A Síria está armando o seu exército. Vou puni-los, vocês serão levados cativos, serão dizimados. Praga, peste virá sobre vocês, pois Deus tem sido tão bom para vocês e vocês têm virado as costas para Ele. Podemos apresentar o tema de Amós da seguinte maneira: exposição dos pecados de um povo privilegiado, cujos privilégios lhe foram grande responsabilidade e cujas faltas sob essas responsabilidades lhe acarretaram o castigo de acordo com a luz que tinham recebido. Esse é o resumo básico do livro de Amós. Amós é natural da cidade de Tecoa, autor, agora sim. Autor. Amós era natural de Tecoa, situada a cerca de 10 quilômetros ao sul da cidade de Belém, onde na sua maioria que moravam ali, residiam ali, eram pastores, classe esta que Amós também era, um pastor, criador de ovelhas, pertencia a essa comunidade, sendo também um dos lavradores que recolhiam figos silvestres.
Amós não foi oficialmente ordenado como profeta. Ele não passou por nenhuma escola, a escola de Elias, de Eliseu, a escola formal que ensinavam a doutrina, o ensinamento, a profetizar e falar em nome de Deus. Não tinha assistido na escola deles. Seu único motivo para pregar foi uma chamada divina. Deus o chamou. Ele é um boiadeiro, um fazendeiro. Ele é um pastor tipo eu, assim, formado à moda facão, assim. É mais ou menos isso. Amós não tinha muito tato, muito jeito, muita habilidade, não foi muito treinado para coisa, mas o Senhor chamou ele. Porque Deus faz como quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Ele é livre e soberano. Há um livro chamado Samuel Morris, simples e iletrado. Isso. Samuel Morris, simples e iletrados. História de um africano sensacional. É um livretinho cheio de fogo do Espírito. Leia para você, vai ver. Isso aqui, especialmente na nossa época de profissionalismo, na época de técnicas, isso aqui vem nos falar muita coisa. Deus, Ele é soberano quando chama e escolhe pessoas. Não está em nós o poder, está nele. Quando Paulo escreve a Coríntios, diz: olha vocês, a origem de vocês, ninguém aqui foi chamado de nobre nascimento. Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis, as loucas, para confundir as sábias. Mais ou menos isso que Deus faz com Amós. Com isso aqui, não estou depreciando o estudo formal. Estudem, façam cursos e mais cursos. Como dizia meu pai quando eu fazia seminário de teologia, dizia assim... não, nem era do seminário anterior, eu ficava lendo a Bíblia pelas madrugadas, na minha adolescência, e meu pai, está lendo a Bíblia, entrando na igreja. Mas é com Deus, né? Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Leia, mal não vai fazer. Seu ministério, seu ofício, foi especialmente as 10 tribos. Embora tivesse também uma mensagem para Judá e para os países vizinhos. Ele profetizou durante o reinado de Uzias, do rei de Judá, como eu já falei para vocês, e do reinado de Jeroboão II, o rei de Israel. O pano de fundo é 2 Reis 14, 23 a 29. Cerca de 60 a 80 anos antes dos cativeiros das 10 tribos, o reino de Israel, o reino do norte. Antes da Síria invadir, 60 a 80 anos ele profetizou que Deus viria sobre ele. Só que o abismado para mim é que esse cara profetiza mais ou menos em 750, 760 antes de Cristo, ou seja, quase 800 anos antes de Cristo. Amós é levantado como profeta e ele vê o reino messiânico de Cristo no capítulo 9. Uau! Eu falei para vocês já, quando eu estava pregando Daniel, que o calcanhar dos Aquiles, de aqueles para os ateus, para os críticos, são os livros proféticos. Eles inventam um monte, a crítica da forma, a forma literária, e blá, 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 uma loucura assim. Um monte de hipóteses que não pode provar nada. Mas quando chega nos livros proféticos, ali não tem. A Bíblia é a palavra de Deus. Não tem como negar o sobrenaturalismo, a inspiração, a infabilidade, a inerrância das Escrituras Sagradas. Tanto detalhe é dado, porque o destino do futuro não está na lua, nas estrelas, não está na necromancia, não está nas cartas, nos tarôs do búzio. Só tem um que conhece o fim desde o princípio. É Yahvé, o Criador. Bendito seja o nome de Jesus. O que mais? Betel foi a principal cidade em que ele pregou. Betel é aquela que eu li para vocês lá em 1 Coríntios, lá em 1 Reis 12, que o Jeroboão I fez o culto pagão. Sacerdotes qualquer. Deus falou que os levitas tinham que oficializar no templo. Jeroboão I pegou qualquer um, sem critério, sem chamada, sem vocação, e vem aqui me servir no meu culto que eu inventei aqui. Culto esse que é denunciado também por Amós. As ameaças do castigo vindouro perturbaram muitos ouvintes. Denúncias de crueldade, de injustiça produziram grande repercussão. A linguagem do sacerdote demonstra todo o desprezo oficial
posto, elevado para com um intruso que não é ninguém. O sacerdote do rei Jeroboão II vê aquela autoridade de Amós e fica brabo. Quem pensa que tu é, cara? Tu é da ralé. Quem é você para falar essas coisas? Olha que diz o capítulo 7, verso 10 ao 17. Corra aí no livro de Amós, rapidamente. Amós e o sacerdote Amazias. Amazias era o sacerdote oficial. Esses dias nós conversávamos sobre a igreja institucional, a institucionalização da igreja. Aqui há uma religião institucional. E Amazias, Amós, como se fosse um rabino marginal. A Daniela gosta dessa expressão. Um rabino, um profeta marginal, não oficial, falando tão veementemente, e aquilo choca o status quo. E olha que o sacerdote oficial diz assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este santuário do rei é templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, eu cuido de gado, eu colho sicômoros, mas o Senhor... O Daniel, eu sei que está lendo, eu estou lendo também, porque tarda o pleno avivamento, e tem um capítulo que é sobre pregadores, e o Leonardo Rivail diz assim, bons pregadores são legais, o povo gosta, mas profetas, eles são uma ameaça. As pessoas não gostam de ter homens de Deus ao seu lado. As suas ouvidos têm comichões. A gente é desprezado, a gente é tido como louco, fanático. E eles não queriam aceitar a pregação de Amós. Profetas de Deus, aonde estão? Eles são solitários, eles são desprezados, eles são perseguidos, são mal interpretados. Ele quer o bem da nação, ele quer o bem. Parem de pecar contra Deus, se arrependam, busquem o Senhor. Talvez Deus perdoe vocês. E alguém vai dizer: não, ele quer o nosso mal. Quem é tu para julgar? Quem é tu para julgar da minha vida? Os homens de Deus normalmente são mal compreendidos. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, se não falo a memória, ou a Timóteo, Tessalonicenses ou Timóteo, não me lembro agora, ele diz: todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Conteúdo do livro. Podemos dividir o conteúdo do profeta Amós em 3 partes. Número 1, julgamento às nações, do capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Amós, é só sobre denúncia dos pecados das nações. Segundo bloco do livro de Amós é do capítulo 3 até o capítulo 6. Que é julgamento de Israel, é esse que ele vai a Betel e profetiza para as 10 tribos. Essa aí é a maior parte do seu ministério. E o capítulo 9, versos 7 ao 15, ele profetiza a restauração do povo de Israel, ok? Então assim a gente pode resumir de forma rápida o conteúdo do profeta Amós. Mas vamos ver de forma mais detalhada, rapidamente, aí, pelos 20 minutos que me resta, algumas coisas interessantes. Vamos ver rapidamente os julgamentos das nações. Então, capítulo 1, capítulo 2, rapidamente. Israel e Judá são incluídos nessa mensagem acusadora contra as nações, porque Jeová é considerado como um juiz de todas as nações. Jeová é considerado como aquele que está administrando o julgamento de forma imparcial. Note,
Como começa cada uma dessas mensagens? Começa assim: por 3 transgressões e por quarto. Por 3 transgressões, nós lemos aqui, por 3 transgressões, por quarto, Deus não permitirá que continue assim. Esta é uma mensagem, é uma maneira figurada de declarar que Deus não castiga imediatamente, mas que espera para dar a cada nação a oportunidade de arrependimento. Por 3 pecados, por quarto não. A ideia aqui é que Deus tem sido paciente, Deus tem sido tolerante. Odiava Judá, odiava os seus irmãos, era cheio de vingança, ressentimento. Capítulo 1, verso 11 e 12, fala desses pecados. O pecado do povo de Amon, da nação dos amonitas, é a crueldade baseada na cobiça. Capítulo 1, 13 e 15. O pecado de Moabe é o ódio com violência e vingança. O pecado de Judá, as leis de Jeová foram desprezadas. O pecado de Israel é chamado de opressão e corrupção. Essa aqui a gente viu rapidamente no capítulo 2 ali, do verso de número 6 em diante. Sim, por causa de 4 superlativos, porque vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Verso 7, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relação com a mesma mulher. Violência, opressão. Haja visto que quando Amós chega em Betel, é o auge econômico das 10 tribos. Jeroboão II expandiu o reino como nunca. Eles são ricos. No capítulo 4 começa a ameaça contra as mulheres. Capítulo 4, verso 1: ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres. Aqui é uma profecia contra as mulheres vaidosas, cheias do seu ouro, que tinham as suas escravas e humilhavam as pessoas. A cidade é tomada de luxúria, de riqueza. Ela está próspera, ela está rica, ela está pujante. Ela, ao olho humano, Israel nunca teve melhor, mas Deus olha para tudo aquilo e vê maldade e perversidade, pois a riqueza dele está a despeito da opressão do pobre, da escravização do ser humano, da destruição da dignidade do próximo. Salários injustos, roubo, violência. As pessoas enriqueciam à custa da dignidade dos outros. Parece que não existe nada novo debaixo dos céus. Gente que trabalha 12, 13 horas por salários pequenos, injusto, meus irmãos. Enquanto tem gente que ganha bilhões e bilhões. E não vem você pensar e dizer para mim que é coisa de esquerdista, distribuição justa de renda. Você pode ver isso no livro de Números, nas divisões das tribos. Deus não deixou a maior tribo com pouca coisa e nem a menor com muita coisa. Distribuição justa de renda está assim no propósito, na mente de Deus e do Santo Evangelho. Deus olha a disparidade e a justiça na distribuição das riquezas das nações, e um dia Ele vai pegar este mundo e há de julgar, meus irmãos. Fica tranquilo, meus irmãos. Os mais pobres aqui, fiquem tranquilos. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Mas os ricos deste mundo um dia irão pagar diante de Deus. Matthew Henry diz que a riqueza que nós temos não são para nós. Quando a gente tem estoques nos celeiros, barrigas estão vazias. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: raba os ricos deste mundo, que a riqueza que vocês têm para que acudam o pobre e o necessitado. Israel estava andando por esse caminho, até que Deus veio e disse: acabou a palhaçada. Resumindo esses primeiros 2 capítulos, sempre que se pergunta por que os grandes impérios caíram, a resposta é o pecado. O motivo da ruína de um grande homem é o pecado. Que Amós nos ajude a ver o pecado em sua verdadeira luz. Israel está no ágio e foi levado cativo. Todas as nações ruíram por causa da iniquidade. O pecado traz morte. O pecado traz cativeiro, escravidão. O pecado leva à ruína. Israel estava no maior auge deles, na cabeça deles.
A segunda sessão, do capítulo 3 ao capítulo 6, o julgamento de Israel. Os julgamentos são expostos em 3 discursos e por 5 visões do profeta. 3 discursos que ele dá na sua pregação e 3 visões que ele transmite que Deus havia dado a ele. Vamos ver rapidamente algumas coisas aqui. Número 1, os 3 discursos, cada um começando com a palavra ouve isto. O tema do primeiro discurso, capítulo 3, é o seguinte: a ingratidão de Israel para com o amor favorável de Deus e sua falta sob a responsabilidade, reclamam o castigo, pedem o castigo. A ingratidão, Deus cercou Israel com tantos favores, com tanta graça, tantas visitações, e mesmo assim eles estão se colocando e se prostrando nos morros, nos altos, em vez de a cidade de Jerusalém cultuar a Yahvé, eles estão fazendo sacrifícios, oferenda a um bezerro de ouro que eles criaram, que eles inventaram. Sacerdotes ilegítimos, pastores ilegítimos, que não eram levitas, mas que era do populacho, homens comuns, homens simples. Que ingratidão! Deus cercou de favor, de bondade, e mesmo assim eles estão adorando a bezerros. Este castigo é anunciado pelo profeta, não por acaso, mas pelo encargo de Deus, que não podem deixar de cumprir. Somente um remanescente ficará. Capítulo 3, verso 9 ao 15. Segundo, o tema do segundo discurso, no capítulo 4, por causa da opressão dos nobres, os ricos dominando os pobres, a ganância, a exploração da mão de obra de pessoas carentes, necessitadas, injustiça social, idolatria da nação de forma generalizada, verso 4 e 5. Eles foram castigados, porque não atentaram a estes castigos. Israel tem de ser preparado para encontrar-se com Deus. Deus levanta Amós a profetizar a opressão, a perseguição. As pessoas olham o mendigo na rua e não se compadecem mais, mas olham para o mendigo, para um pobre, e vê nele alguém em potencial para promover a riqueza e a glória ainda dessas pessoas. Tem muita gente enriquecendo às custas do Covid-19. Tem muita gente, tem muito político, tem muito rico, tem muita ONG, tem muita gente enriquecendo à custa da miserabilidade das nações. Causa-nos revolta isso, causa-nos tristeza. Mas tudo aquilo que não for acertado aqui, a única explicação lógica, como diz o Antônio Carlos Costas, é um inferno eterno. Há um dia em que o reino de Deus é semelhante a uma grande rede, e veio peixes bons e peixes ruins. Terceiro discurso, capítulo 5, até o capítulo 6, 14, o julgamento iminente pode ser evitado se o povo buscar ao Senhor. Olha o que diz o capítulo 5. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida a sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará apenas 100. Aquele da qual saem 100, conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel. Verso 4. Busquem a mim e vocês viverão. Como Deus é paciente. Ele vê todo esse pecado, toda essa miserabilidade, idolatria, feitiçaria, abuso, violência, imoralidade sexual, roubos. E Ele ainda dá chance para o povo: busquem a mim.
ou se voltem a mim, se arrependam, se quebrantem. E eles não estão dispostos a voltar. No capítulo 4 que nós lemos, há quase que um refrão. Olha aqui no verso de número 6. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Verso de número 8, final. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Verso 9, final. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. O verso 10, final também. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Verso de número 11, o final diz: mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Deus enviou várias aflições, vários julgamentos, pequenos julgamentos, para que o povo despertasse, mas mesmo assim estão endurecidos e empedernidos. O Senhor no capítulo 5 diz: busquem a mim, se convertam, deixem os seus maus caminhos. Eu não quero destruir vocês, eu não quero matar vocês. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, quanto mais dos meus filhos. Somente o quebrantamento pode nos salvar da ira de Deus. Vou repetir isso. Somente o quebrantamento em sensibilidade pode nos afastar do julgamento de Deus. Quando tiver tristeza, angústia, confiar na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Somente isso, meus irmãos. Israel, preste bem atenção, Israel está autoconfiante. Nós temos templo, nós temos culto, eu faço parte da igreja, eu ofereço sacrifícios a Deus, não vai acontecer nada comigo. Falsa esperança. Você pode ter culto, você pode ter ritual, você pode ter uma liturgia formal, mas se não tem vida na tua vida, a ira de Deus vai te pegar. Deus odeia o formalismo, Deus odeia o ritualismo frio. Olha aqui os versos 5 do capítulo 5, verso 21, olha o que diz aí. Amós 5:21. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam um holocausto e oferta de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim. Vocês têm culto, vocês têm templo, mas a vida de vocês é cheia de ódio, de prostituição, de idolatria. Eu tenho nojo da oração de vocês, eu tenho nojo dos louvores de vocês. Vocês podem levantar as mãozinhas, chorar e cantar, mas se a vida de vocês não está em acordo com a minha vontade, eu tenho nojo disso. É melhor que feche a porta, é melhor que não tenha igreja, é melhor que não tenha templo. Essa é a ideia. Você lembra lá em 1 Reis, quando a gente leu 14, ele fez lá um culto, botou os bezerros, e ele fez um culto segundo o seu bel prazer. Meu prazer. Olha que Amós vai falar de novo aqui no capítulo 4, verso 4 em diante. Venham em Betel e pequem, venham em Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã traga os seus sacrifícios, de 3 em 3 dias os seus dízimos. Olha o verso 5, é assustador. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado, proclamem ofertas voluntárias, tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filho de Israel. Esse culto é o culto da personalidade, é o culto da vontade humana, o culto do meu gosto, da preferência humana. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero, é o meu desejo, a minha vontade, sendo que Deus prescreveu a forma que deveria ser adorado. Tinha que ser em Jerusalém, em espírito e em verdade, e os sacerdotes tinham que prestar culto ao Senhor. Somente os sacerdotes descendentes de Arão, os levitas descendentes de Arão. Jeroboão pega de qualquer linhagem assim. Agostinho de Hipona diz que só existe uma forma de adorar a Deus, e é do jeito dele, e é da forma dele. E eles estão ali fazendo culto conforme a cultura, conforme o desejo. Agora o culto é segundo o público-alvo, né? Se o cara é hippie, vamos fazer um culto hippie. Se o cara é alternativo, vamos fazer um culto alternativo. E a gente vai se submetendo às pressões da própria pós-modernidade. Só existe um jeito de adorar a Deus, é do jeito que Ele prescreveu na sua bendita, poderosa palavra. Esse culto que formalzinho, cheio de ritualzinho, cheio de coisinha, que não tem espaço na praticidade da vida, Deus olha e diz: olha, eu não olho para vocês, eu não olho para o culto de vocês, eu tenho nojo da oração de vocês.
fala em línguas no templo e fala palavrão para a esposa, para o filho, para os amigos na escola. Quer saber? Davi diz no Salmo 51: sacrifícios e ofertas tu não queres, pois sacrifícios agradáveis ao Senhor é um coração quebrantado e um espírito contrito. É pessoas que estão numa consciência de arrependimento, de entendimento, que precisam, estão dependentes de Deus. Eu preciso de Deus, eu dependo de Deus. Israel é julgado por causa disso. As 5 visões que revelam castigo sobre Israel: primeiro, dos gafanhotos; segundo, um fogo do abismo; terceiro, um prumo. Os gafanhotos, capítulo 7, do 1 ao 3, o fogo do abismo, capítulo 7, verso 4 e 6, o prumo, do 7 ao 9. Outra visão, os cestos com frutos de verão. E a última visão, o Senhor sobre o altar. Deus vem de forma poderosa, advertindo a nação de Israel para que eles venham ao arrependimento, pois eles vão se chocar com o juízo de Deus. O salário do pecado é a morte. E assim nós entramos na última parte do livro, que é do capítulo 9, promessa de restauração. Terceira e última parte: a restauração de Israel. Abra rapidamente o capítulo, deixa o capítulo 9 aberto aí. A dispersão de Israel é para ele ser aperfeiçoado e purificado. 9, do 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhei na sua Bíblia. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como filhos dos etíopes, diz o Senhor? Não é fato que eu tirei de Israel da terra do Egito, dos filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra o reino pecador, e eu destruirei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Eles estão confiados nos ritualzinhos, senão, cara, lembra que Jeremias disse: templo do Senhor é esse, templo do Senhor é esse, nós temos a casa do Senhor. Que adianta ter igreja, ter púlpito, ter igreja bíblica, igreja saudável, pregação expositiva, série de sermões. E aí, se tua vida continua no inferno? E aí? Isso vai ser só agravar a situação. Naquele dia, olha o que o verso 11 diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Porque o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas. Verso 13: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, o que pisa uva virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nela habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei na terra, e dessa terra que lhes dei nunca mais serão arrancados, diz o Senhor Deus. Eles passarão pela disciplina, mas serão purificados e santificados. Depois dos 70 anos nunca mais cairiam em idolatria. Mas especialmente o verso 11: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Isso aqui é uma profecia messiânica, o advento de Cristo, o reino do Messias, o ungido de Deus, aquele que Deus falou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pelo Deus menino, Jesus de Nazaré.
Israel foi restaurada, e com Israel não apenas restaurou todas as nações. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar em pé. Eu tinha uma palavra sobre ação social. Eu vou deixar para terça-feira que vem, ok? É só 2 slides, eu acho, tá aí, né? É 2 slides, né? Terça-feira que vem eu falo. Embora eu vou falar outro profeta, mas eu vou deixar isso aqui apenas como adendo. Só para você entender, ação social, justiça social, como é que se relaciona a fé cristã com as necessidades humanas de justiça, atos de bondade e misericórdia? Só para instigar vocês, o fundamento da ação social da igreja está baseado na doutrina. A doutrina acerca de Deus, a doutrina sobre o homem, a doutrina sobre a igreja, a doutrina sobre o pecado, a doutrina da salvação é a base da justiça social. Eu gostaria de falar com vocês rapidamente do início da próxima preleção sobre isso, porque hoje em dia se prega uma justiça social com viés ideológico, onde a cruz de Cristo é abandonada. É a justiça social baseada no esforço humano apenas, e isso para Deus é abominável. A igreja pratica boas obras, mas é baseado na verdade que Deus nos instruiu e nos ensinou. Ok? Eu vou falar isso semana que vem. O que eu poderia falar para a gente orar aqui hoje? Primeiro, todas as nações que Amós denuncia e foram destruídas por causa do pecado. Ou você destrói o pecado, ou o pecado destrói você. Ou você rompe com o pecado hoje, acaba com o problema hoje, ou ele vai destruir a tua família amanhã. Não tem exceção. Amós levanta-se e diz assim, preste atenção. Pecado é algo horrível. O juízo de Deus é inevitável. Israel pensou que poderia profanar, abandonar os mandamentos de Deus, poderia abusar da graça, abusar da igreja, abusar da fé, e não ia acontecer nada. Ninguém vê, o fulano não é bobo, ele foi lá e confessou para o pastor. Não vos enganei, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. O juízo de Deus é inevitável. Aprendemos com Amós hoje que a única maneira em que podemos ser restaurados e restituídos é mediante o arrependimento. Buscai a Deus e vivei. Buscai a Deus e vivei. Pare de fugir de Deus. Pare de fugir de Deus. Aqui no capítulo 6 tem um texto maravilhoso. Israel pensou que podia fugir até num abismo. Se tu for lá no mais profundo abismo, eu vou te achar. Se tu fazer ninho lá nas estrelas, a minha justiça vai te encontrar. O tempo não perdoa pecado. O tempo não apaga as transgressões. A justiça de Deus nos encontrará. A única maneira é nós nos quebrantar em arrependimento, confessando que nós precisamos da bondade e do favor de Deus. Amós nos ensina, esse é o único jeito. Quem quer o favor de Deus na vida? Quem quer a aprovação de Deus na vida? Enquanto nós estivermos em comunhão com aquilo que Deus não está de acordo, nós não teremos paz. Não teremos paz. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. O que tem roubado o teu tempo de oração? O que tem roubado o teu tempo com a tua família, de alegria, de prazer, de felicidade, de coisa boa? O que tem feito que você virou um brigão, um chato de galocha, um ranzinza? O que tem feito de você uma esposa azeda, amarga, sabe brigar, discutir? Somente o quebrantamento pode transformar o nosso coração e essa situação. Deus é um Deus paciente. Eu gostaria de orar falando sobre essa última coisa. Deus é um Deus paciente. Por 3 transgressões, esta 4ª punirá. A ideia aqui é que Deus é um Deus paciente. Se não fosse a paciência de Deus,
se não fosse a bondade de Deus. Só que não pensa que a paciência de Deus é permissão para continuar no erro, tá? Permissão, a paciência de Deus é porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas não é aprovação. Pequei, não caiu um pedaço, não caiu o dedo. Não caiu a língua, não saiu uma ferida. Murmurei, blasfemei, e não caiu um pedaço da língua. Isso é a bondade de Deus. Deus é um Deus paciente. Há perdão em Jesus. Há perdão em Cristo. João disse: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, nos perdoar de todo pecado, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Oremos a Deus. Pai bendito, nós olhamos assustado muitas das vezes para a história de Israel, achando que Israel é teimoso. Como pode pecar contra muito dos favores que recebeu? Atravessou o Mar Vermelho, teve os seus adversários colocados por terra, foi alimentado no deserto por 40 anos pelo pão do céu. Senhor, a gente olha para o povo de Israel como isso fosse verdades distante de nós, mas nós somos muitas vezes teimosos. Esquecemos tão depressa dos mandamentos da lei do Senhor. Nós muitas vezes somos obstinados, Senhor. Mas Tu és um Deus bom. Tu nos chama ao arrependimento, assim como chamou a Israel. Tu, Senhor, nos adverte paulatinamente, manhã após manhã, nos chamando à conversão, Senhor. Deus, tira-nos, Senhor, a teimosia, a dureza do nosso coração, a insensibilidade. Quantas vezes o Senhor advertiu Israel e eles não se converteram, e eles não mudaram os seus caminhos, eles não endireitaram as suas atitudes. Pai Celestial, infunde em nós aquilo que precisamos, Deus, para responder de forma positiva, Senhor, a Tua voz, ao Teu Evangelho, aos Teus desígnios. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite. Que a Tua bondade, Senhor, como a Tua palavra diz, que a Tua bondade, que o Teu amor nos constrange, que o Teu amor venha nos constranger, venha nos levar a mudanças radicais e profundas, Senhor, para a glória do Teu bendito nome, Senhor, para que nós não tenhamos a sorte dos ímpios, para que nós não tenhamos as mesmas sortes daqueles que não Te conhecem. Por Cristo Jesus, abençoa o Teu povo essa noite. Ao orar, nós dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Estamos despedidos na paz do Senhor. Não saia correndo, cumprimente o sermão, cumprimente a